Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para este canal. E hoje a gente vai fazer uma abordagem jurídica e científica em decorrência desse assunto, né, que tem ecoado na internet nos últimos dias, que foi ali a situação lamentável e desastrosa entre dois candidatos à Prefeitura de São Paulo, José da Atena e Pablo Marçal. Diversos memes, diversas opiniões têm surgido na internet e nós, né, telespectadores, infelizmente, dessa situação toda, às vezes não sabemos aonde recorrer, qual informação é certa e qual não é, e por isso o intuito desse vídeo é te dar mais clareza para então você tomar sua decisão e quem é morador aí de São Paulo até poder colaborar no seu voto. Então, eu sou Aline Jamile Nussabem, sou advogada criminal e também neurocientista. E achei justo fazer esse vídeo para te trazer uma abordagem mais técnica sobre o que aconteceu. Só que quero ressaltar que tanto o direito quanto a neurociência, eles não são uma ciência exata. Então, tem um cunho também pessoal nesse vídeo de opiniões que eu interpreto com relação à criminalidade, infrações ou não, cometida pelos dois, mas eu vou justificar no decorrer desse vídeo, fica aqui conosco. Então, contextualizando, estavam os dois candidatos ali, trocando farpas, né? Trocando acusações, até de processos pretéritos que ambos respondem, até anteriormente a esse debate da TV Cultura, onde foi ali, né, o protagonista de toda essa situação lamentável. Esses dois candidatos já estavam ali trocando farpas. Por que eu estou trazendo isso? Porque o ânimo de ambos já estava prejudicado, já tinha uma relação pessoal perturbadora entre esses dois candidatos. Então, eles estavam ali no debate da TV Cultura e você percebe que Pablo Marçal solta essa frase. Assistam aí. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Veja que Pablo Marçal, o candidato Pablo Marçal, ele destaca o quê? Atena, você é um arregão. Você fala e você não faz, né? Ele diz assim, você atravessou num debate anterior tentando vir me dar um tapa, falou que queria fazer isso, mas você não é homem nem para fazer. O que Pablo Marçal está fazendo aqui, né? Uma estratégia e também um crime de injúria. O que seria crime de injúria? Quando a gente ofende a honra subjetiva de alguém. Ele quis dizer que o Datena não era homem, que ele só fala e não faz. É cheio de querer ficar falando, mas na verdade não faz nada e não passa de um arregão. Traduzindo aqui a situação. Datena, por sua vez, munido de dolo. O que é isso? Dolo, consciência mais vontade. Pega a cadeira, que é um instrumento que ele utilizou para cometer um crime, e agride, pratica a conduta de lesão corporal em face de Pablo Marçal. Vai. Então, temos dois crimes aí. Um crime que é considerado crime de menor potencial ofensivo, né? Dentre aí, digamos assim, um rol de crimes para ficar mais didático. O crime de injúria, que é contra a honra subjetiva de alguém, é considerado um crime pequeno. Então, Datena teve sua honra subjetiva afetada ao, né, sentir tudo aquilo que Pablo Marçal falou em rede nacional, na frente de várias pessoas, de profissionais, da Câmara, do público, num debate público que envolve uma cadeira muito importante dentro da política, que é a Prefeitura de São Paulo. Então, ao ser, né, afrontado, a sua honra subjetiva ter sido afrontada, Datena vem com a cadeira, né, utiliza a cadeira como instrumento de crime, e atingiu, né? Não tenta, mas como ele atingiu Pablo Marçal com esta cadeira. Na sequência do vídeo, e eu vou rodar aqui para vocês, ele atinge uma primeira vez,
Pablo Marçal com a cadeira e posteriormente ele joga, uma segunda vez ele joga a cadeira na tentativa de acertar de novo e até acaba pegando aqui nas mãos de Pablo Marçal. Veja que a extensão dessa lesão corporal, se ela é uma lesão corporal leve, moderada ou grave, não cabe a nós dizermos. Quem que vai dizer isso? Um perito através de um exame de corpo de delito. Vai ser emitido um laudo e esse perito vai dizer se houve sequelas, se houve lesões, quais foram essas lesões, o quanto prejudicou, né, a vítima da lesão corporal, no caso ali Pablo Marçal. Quem vai dizer a extensão dessa lesão vai ser um perito designado para o exame de corpo de delito. Ah, mas eu vi na internet, eu entendo, Aline, que foi tentativa de homicídio. Eu não entendo que foi tentativa de homicídio. Vi vários juristas, profissionais da área, inclusive falando sobre. Por quê? Primeiro, a gente tem que levar em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade diante dos fatos. Veja que a gente, ao apurar as imagens que foram disponibilizadas ali pela TV Cultura, o intuito de Pablo Marçal foi atingir a honra subjetiva de Datena e dizer que ele não era homem suficiente para cumprir o que ele falou em dar um tapa nele, em agredir ele, que ele não era homem nem para isso, que ele era um arregão. Quando Datena sai do seu posto e pega a cadeira para agredir Pablo, ele vai no intuito de que eu sou homem sim e não sou arregão, quer ver? Vou te bater, traduzindo aqui a situação. Ele não foi na tentativa de matar Pablo Marçal, mas sim de agredir e fazer ele entender que sim, eu faço o que eu falo e eu estou aqui te agredido. Então, levando em consideração a proporcionalidade, o contexto fático da situação, é possível entender que o crime praticado por Datena, pelo candidato Datena, foi lesão corporal e não tentativa de homicídio, tá? Outra coisa, tô falando assim, até vi um vídeo, né, do candidato Datena falando, mas foi legítima defesa da honra. Ele me ofendeu porque eu trabalho não sei quanto tempo e ele ofendeu minha honra. Uma coisa é o crime de injúria, outra coisa é o crime de lesão corporal. Veja que para se caracterizar a legítima defesa, um dos requisitos é que o meio da legítima defesa ele seja moderado e proporcional. Você é ofendido, um crime de injúria, no caso aqui em comento, um crime de injúria, e ele reagiu agredindo fisicamente. O meio, por meio, né, da cadeira ali 2 vezes, o meio utilizado foi totalmente desproporcional, não foi moderado, não foi um meio necessário para se defender de uma ofensa à sua honra subjetiva. Logo, ela é desproporcional e não tem como justificar uma ofensa à sua honra subjetiva com agressão física, que, como eu falei, a gente não pode atestar se ela é leve, moderada ou grave, porque a gente ainda não tem esse laudo emitido por um perito. Mas, por mais, vamos considerar que ela seja ali leve, uma lesão corporal leve. Mesmo assim, entendo ser desproporcional a ofensa à sua honra subjetiva. Por isso, não cabe falar em legítima defesa. E não contente em acertar uma vez a cadeira, ele ainda repete arremessando uma segunda cadeira em desfavor do candidato Pablo Marçal. Então, você já vê que ele usou de 2 formas, um meio totalmente desproporcional. Não tenho o que falar. Ainda existe um instituto que é uma atenuante da pena. O que é isso? Diminui a pena em decorrência de uma legítima provocação da vítima que justificaria a conduta praticada pela outra pessoa. Então, a vítima, ela tem ali uma situação em que ela acaba reagindo
em decorrência da situação ali que a própria vítima, no caso ali o Pablo Marçal, teria ocasionado. Também entendo que essa diminuição da pena não seria aplicável. Por quê? Reforço, para que essa diminuição da pena seja aplicada, a reação do réu, né, que agrediu, no caso assim, teria que ser proporcional à provocação. Você recebe uma provocação verbal e você reage de forma física e violenta por 2 vezes, me parece muito desproporcional, o que não justificaria, portanto, a incidência dessa atenuante da pena por legítima provocação da vítima. E agora falando de neurociência, casando essas duas coisas, o que aconteceu no cérebro de Datena e no cérebro de Pablo Marçal ao acontecer tudo isso? Nós sabemos que Pablo Marçal, ele tem uma empresa, dentre várias, né? Essa empresa, enfim, que ele é coach, então que ele tem uma inteligência emocional muito mais preparada do que Datena. O intuito de Pablo Marçal, em que eu verifico, incluindo em outros debates, em algumas manifestações suas, é justamente causar um desequilíbrio no seu adversário ou nos seus adversários durante ali as discussões, eventuais debates e entrevistas. Uma das estratégias usadas pelo candidato Pablo Marçal é desestruturar emocionalmente o seu, entre aspas, rival. Existe ali no cérebro uma pecinha, digamos assim, que ela se chama amígdala. E essa amígdala, ela é muito importante porque ela detecta as ameaças, as reações que a gente tem com relação às ameaças, respostas emocionais, situações relacionadas a medo, relacionadas a situações até que nós precisamos fugir, né? Reagir, fugir. E essa amígdala, ela compõe o nosso sistema límbico. E o que é o sistema límbico? Ele é responsável pelas nossas emoções. Então, ele faz parte ali de todo um sistema cerebral que está relacionado às nossas emoções. Então, quando a gente recebe um estímulo, como o Datena recebeu aquele estímulo das ofensas, a amígdala, ela é acionada. No caso do Datena, a amígdala ficou tão acionada, digamos assim, tão hiperestimulada, ao ponto que o córtex pré-frontal dele, que é responsável pela nossa tomada de decisão, pelo gerenciamento das nossas emoções, ficou prejudicado em face da hiperestimulação da amígdala. Em outras palavras, a emoção falou mais alto do que a razão. Quando a gente fala isso, a nível, né, de cérebro, a amígdala está mais hiperestimulada do que as funções cognitivas do nosso córtex pré-frontal, que vai regular. O nosso córtex pré-frontal é como se fosse a nossa razão. A gente vai explodir e o córtex fala, se acalma, pondera aí. A gente percebe que o Pablo Marçal, em decorrência das várias técnicas que ele utiliza, entre etc e tal, ele tem o córtex pré-frontal mais preparado a respostas emocionais. Ele ativa esse mecanismo cerebral com mais facilidade do que os outros candidatos. Por isso que dificilmente você o vê perdendo o equilíbrio emocional. E por isso que a neurociência é maravilhosa, por isso que eu gosto muito desse trabalho, porque a gente casa e a gente consegue treinar o cérebro às suas respostas emocionais. Em outra palavra, faltou inteligência emocional para o candidato Datena diante das provocações oferecidas pelo Pablo Marçal. Aline, mas se fosse eu teria feito mesmo. Então, eu falo para você, também falta inteligência emocional sua para lidar diante dessa situação. Ainda mais se tratando de um debate político, de uma cadeira muito importante como a Prefeitura de São Paulo, precisamos, pensar que eles precisam ser estratégicos, eles precisam ser racionais, precisamos de pessoas equilibradas. Não estou dizendo que um candidato é melhor do que o outro, mas a quesito de inteligência emocional, diante até do que o próprio Pablo Marçal trabalha, dos treinamentos que ele tem,
ele teve mais inteligência emocional. Mas também é verdade que a pressão social, as expectativas que, tanto da Atena quanto o Pablo Marçal têm em conseguir uma cadeira na prefeitura de São Paulo é gigante. Então, o ambiente em que ocorreu essa situação influenciou também para essa hiperestimulação da amígdala do Datena. Uma resposta que ela teve diante daquela pressão toda, em que Pablo Marçal ofende sua honra subjetiva na frente de outros candidatos, na frente das câmeras, sabendo que muitas pessoas assistiriam aquele debate. Então, aquela pressão toda social e aquela percepção de ameaça que ele estava recebendo contribuíram, sem dúvida alguma, para que ele tivesse uma hiperestimulação da amígdala e passasse a reagir, passou a reagir daquela forma lamentável. Quem perde com tudo isso, não são nem os candidatos, mas sim os eleitores. Porque é para ser uma eleição democrática, é para ser uma eleição visando uma melhora para o público, e nós, infelizmente, não sou eleitora de São Paulo, mas estou acompanhando tudo isso, mas nos deparamos com essa situação lamentável, entre os dois candidatos, que não vem, especificamente desse debate, mas de debates anteriores. E isso não é um caso isolado dentro da política. A gente vê isso acontecendo, em que as pessoas estão mais preocupadas em ofender a honra subjetiva do outro do que oferecer propostas políticas e melhorias ali para a população. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comentem aqui, deixe suas considerações, curta e também compartilhe com as demais pessoas. E até mais!